E aí, pessoal do Tanta, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de jogos, videojogos, e a gente vai trazer para vocês mais um Top 10, um Top 10 com melhores jogos. Não esqueça, assine o canal, dê seu joinha, seu de joinha, comente. A gente quer muito saber a opinião de vocês sobre essa lista de hoje. É uma lista especial sobre o console Atari. Eita, esse console é retro game na veia hoje, hein? O console Atari foi um console de entrada de muita gente aí que... Muita gente só jogou Atari, inclusive, não jogou mais nada na vida. Enfim, veja aí a seleção que a gente fez dos Top 10, os Top 10 melhores jogos de... Eita! Os Top 10 melhores jogos de Atari de todos os tempos. A gente só considerou a versão original, tá? 2600. A gente considerou aquelas versões aprimoradas do Atari que a Atari desenvolveu e que na verdade não fizeram muito sucesso nem aqui nem em lugar nenhum. É o Atari original, é o Atari como você conhece, e a gente fez esse Top 10 para você assistir, concordar, discordar, comentar, participe. É o Tanta Capitão Atari. Então é isso, pessoal. Começando aqui o nosso Top 10, o top 10 dos melhores jogos de sempre do Atari. Quando a gente fala Atari, é o Atari 2600. A gente queria começar trazendo esse jogo chamado Boxing. Aí muita gente vai reclamar, vai dizer que esse jogo tá fazendo aí no meio dos top 10 melhores jogos de Atari. É isso. E você pode dizer tudo. Você pode dizer que o jogo é limitado, é péssimo, de gráfico. Bom, era muito difícil algum jogo chamar a atenção por gráfico nessa época, nessa segunda geração de videogames, né? Mas tinha realmente alguns jogos mais deslumbrantes que esse Boxing, que a gente costumava chamar de briga de siri. Mas a verdade é que ninguém passou insensível, ninguém passou indiferente a esse jogo. Todo mundo jogou, todo mundo se lembra. Se você perguntar para uma pessoa, diga rapidamente 5 jogos que vem na sua mente do Atari, é capaz de Boxing figurar sempre, porque era engraçado, mas era muito divertido, especialmente quando você jogava de 2 jogadores, ficava o sirizinho lá, o sirizinho preto e o sirizinho branco batendo um no outro. Então é isso aí, Boxing a gente considera pela diversão, pelo fator diversão, exclusivamente por ele, um merecedor de estar aqui na lista. Em nono, top 9, outro jogo de esporte, tênis. Aí esse tênis, bom, ele é um pouquinho melhor desenhado que o Boxing, né? E outra coisa, vocês vão notar que ele é da Activision, ou seja, o grande programador da Activision era o David Cranes. Eita, falei Cranes, mas porque geralmente os jogos do David Crane vinha com apóstrofo, né? Porque para fazer reverência a ele, inclusive. Então, e o David, ele é um exímio jogador de tênis. Então, ele realmente fez um jogo simples pro Atari, como tinha que ser, porém muito divertido. E olha, diferente do anterior, o Boxing, que é limitado, esse jogo de tênis aqui oferece várias opções de estratégia. Não é só raquetar para cá e raquetar para lá, não. O posicionamento do jogador que você coloca no campo faz toda a diferença. Então, ó, dica do Tanta. Se você não olhou com carinho para esse jogo, tênis do Atari, olha, vai ter tardes inteiras de diversão com esse jogo. E aí vem top 8, quando finalmente a gente sai da área esportiva e pega um jogo de aventura, na verdade de pura habilidade, como era a maioria dos jogos da segunda geração. Os jogos de Odyssey, quase todos eram de habilidade, não tinha realmente muito espaço para bolar um jogo que usasse estratégia, né? Como, aliás, na verdade, o único jogo realmente estratégico da segunda geração é o Adventure do Atari, mas ele não está aqui na lista porque o gráfico era realmente péssimo, né? Eles tiveram que gastar os recursos da memória com a estratégia. Mas então chegamos a esse Sequest, em que muita gente achava que esses mergulhadores, esses escafandristas, que o submarino que a gente controla vai resgatar, eram sereias.
Mas enfim, é um jogo realmente de habilidade, né? Que o objetivo era marcar mais pontos, como a maioria dos jogos da época, e era muito divertido, já era vistoso. E aí a gente volta para esporte no nosso top 7. Decathlon. Decathlon, o pesadelo de proprietários de Atari. O jogo que fez muita gente comprar controle. Porque realmente uma coisa ruim nesse jogo é que para poder ter um mínimo de jogabilidade, algumas das técnicas envolviam você arrebentar o manche, o eixo central de plástico do joystick de Atari. Parecia um desentupidor de pia, aquele controle lá, o joystick original. Mas é o seguinte, puxa, esse jogo, ele era brilhante. Ele não tem a estratégia do tênis, ele não tem a simplicidade do boxing, mas ele é um jogo que chama atenção porque você tem aí 10 provas, o decathlon, né, do atletismo, em que cada uma exige um tipo de jogabilidade. Então, não é só balançar para um lado e para o outro para correr, né? Ou tudo bem que as provas de arremesso de dardo e de disco são bem parecidas nesse sentido, mas até a distância para a linha de disparo é diferente em ambos. Então, acredite, Decathlon governou muito tempo meu desejo insano de jogar Atari, porque é um jogo assim criativo e realmente fiel. A prova de 1500, não adianta você ficar balançando rápido o joystick, você tem que ir na cadência, exatamente como uma prova de fundo de atletismo, né? Então, essa verossemelhança tornava esse jogo muito atraente, especialmente para quem gosta de atletismo. Então chegamos no top 6, Star Master. Star Master é um jogo que ele não é muito bonito, não é muito vistoso, né? Ele é um jogo de espaço e por isso é tudo preto e branco praticamente. Mas acontece que Star Master, ele trazia a inédita perspectiva de 3 dimensões. Você está dentro da nave. A visão da tela é a visão do cockpit da nave. E para quem é fã de Star Wars e Star Trek, etc., era fantástico você ter essa visão, né, aparentemente tridimensional, que não era, né? Mas assim, você não vê a nave que você controla. O que você controla é a visão da sua nave que está na tela. E isso era muito bacana, você tinha um mapa que você precisava navegar, então cabia aí um pouco de estratégia também, tinha níveis de dificuldade diferentes, eu sempre gostava do mais difícil porque tinha mais nave para batalhar. Enfim, Star Master realmente, abstraindo aí a porqueira dos gráficos, fazia você se sentir dentro de uma guerra espacial de verdade, nada de Space Invaders. E aí chegamos no nosso número 5. Muito bem, no top 5 a gente tem o Mr. Postman, que é um jogo bacana, porque, assim, uma das coisas que o Atari tinha realmente, a gente tem que admitir que ele era superior ao Odyssey, é que o seu concorrente de segunda geração, né, além do Intellivision, é que o Intellivision tinha um joystick péssimo, mas enfim, o Atari, ele tinha jogos que mudava de fase. E o Mr. Postman, ele é um exemplo absoluto dessa capacidade do Atari, porque ele não só muda o cenário da fase, mas ele muda completamente o estilo de jogo. A primeira fase, você controla parece que é um ursinho, eu nunca entendi bem, porque só joguei Mr. Postman na casa de quem tinha Atari, né? Eu não era proprietário do jogo, então nunca tive acesso ao manual, mas parece que você controla um ursinho que tem que pular, enfim, é um jogo meio de plataforma, né? Você tem que ir até o fundo, subir na escada, pular na corda e pular em cima de um pássaro, de uma ave, para controlá-la. É um negócio meio de consumidor de rock progressivo. Mas aí a segunda fase, você está montado nessa ave e ele vira um jogo de tiro. E a terceira fase, que para mim era mais interessante de todas, era um labirinto. Você tinha que chegar ainda montado o ursinho montado na ave, percorrer um labirinto para poder chegar na saída do labirinto. Era bem interessante, assim, criativo. Pela criatividade do Mr. Postman aqui, 3 estilos de jogo diferentes no mesmo cartucho.
né? Na mesma partida, ele entra aqui, figura aqui no nosso top 5. E o top 4, bem, o top 4 é o jogo que tem o maior nome aqui, Smurfs Rescue in Gargamel's Castle. É o jogo dos Smurfs. E por que ele está aqui? Esse jogo está aqui, tudo bem que é uma aventura, é um jogo de plataforma em que você tem o objetivo de resgatar a Smurfette que está presa lá no castelo do Gargamel. Mas assim, o que realmente chama atenção nesse jogo é o colorido que ele se apresentava na tela. Geralmente, embora os jogos de Atari fossem coloridos em geral, mas eles eram meio monocromáticos, assim, não tinha muita variação de cores, né? Tinha assim, umas 2, 3 cores na tela. E esse jogo do Smurf, ele é bem colorido. Fase da aranha, tem uma fase em que o roxo predomina, a fase do que tem que atravessar o rio, o verde, a coisa do verão predomina. Então, quando chega no castelo do Gargamel, é tudo escuro. Então, realmente é um jogo que chamou a atenção pela capacidade gráfica nessa época, né? Diferente dos outros, ele apresenta mais cores e era vistoso por isso. E a parte de jogabilidade era bem interessante e divertida também. Aquela velha temática de resgatar a mocinha. E aí vamos para os nossos top 3. Os 3 melhores jogos de Atari. O terceiro, que permeia aí ainda a lembrança de muita gente, o amor, o carinho, River Raid. Um jogo muito criativo, um jogo cheio de alternativas. Como é que você podia pensar que um jogo cuja temática é um avião percorrendo baixo, né? Ele voa baixo, assim, ele voa dentro dos limites de um rio, de um canyon, na verdade, gigantesco, infinito quase. Como é que você ia imaginar que um jogo que parece ser tão limitado, é só um jogo de tiro, mas tem a peculiaridade de você ter que abastecer, senão você explode seu avião por falta de combustível. É bem interessante, né? É a programação do avião. Se tiver faltando combustível, exploda. Não faz o menor sentido. Mas enfim, você tem aí que no percurso do rio destruir pontes e aviões, e, enfim, toda sorte de adversários. É um jogo de nave contido no rio. Genial. Muito original. Para a época, River Raid mora em nossos corações, número 3. E o top 2, bom, esse segundo melhor jogo de Atari, de novo, né? Lembrando que essa lista é a nossa opinião. A gente quer saber a opinião de vocês também. Esse jogo realmente reúne tudo que a gente falou aqui nessa lista. Ele tem gráficos vistosos para a época, ele tem a capacidade de colocar você em perspectiva dentro do cockpit, só que dessa vez não é nave, é tanque. Ele é muito criativo, ele realmente... A sensação de imersão ao jogar Battlezone era realmente muito grande. Os jogos em geral da segunda geração, você precisava contar um pouco com a imaginação para curtir. Battlezone minimizava a necessidade da sua imaginação. Ele trazia realmente os alienígenas e os tanques que você combatia muito parecidos com aquilo que você imaginava vislumbrar mesmo, ou seja, gráficos de qualidade, jogabilidade excelente, jogo criativo e a imersão total que você sentia ao jogar esse jogo. Muito bem, agora antes de revelar o que pra gente é o melhor jogo de Atari de todos os tempos, que você já deve estar desconfiado de quem será, vamos aqui umas menções honrosas, primeiramente. Então aqui nas menções honrosas, vamos falar rapidamente de alguns jogos que poderiam ter figurado nessa lista e não entraram. Pitfall, um clássico, mais um clássico da Activision, mais um clássico do grande David Crane. Pitfall dispensa apresentações, é esse jogo aí que vocês estão vendo na tela. Além dele, Frostbite. É um jogo tipo Sequest, um jogo de habilidade, em que você vai tic-tic-tic-tic pulando nas geleiras para construir o seu iglu e finalmente ir dormir confortável no seu iglu. É um jogo bacana, mas a gente acha o Sequest mais dinâmico que ele, por isso que o Sequest entrou na lista e o Frostbite não. Hero é um jogo magnífico, realmente surpreendente para essa geração, mas ele só não entrou nessa lista porque ele vai entrar na nossa lista de top melhores jogos de 8 bits. A versão do Hero, assim como a do Decathlon também, tá? Para 8 bits é muito mais vistosa, embora se trate exatamente do mesmo jogo na programação. Na jogabilidade não muda nada, né? Nem nos mapas que ele precisa usar. Snoopy
É um jogo que, bem, é um jogo bem limitado, é um joguinho de navinha, que você controla a persona do Barão Vermelho enquanto Snoopy, e fica aí dando tiro. A gente só lembra dele com carinho porque era bonitinho e porque lembra realmente o Snoopy como personagem. E finalmente Keystone Capers, que é muito amado por muita gente, mas acontece que é um jogo muito limitado dentro da sua estratégia. A estratégia basicamente consiste em você subir ou não o elevador, em que andar descer, para perseguir o ladrão, porque tem a velocidade lá para alcançá-lo desviando dos obstáculos. E além dessas menções honrosas, a gente quer fazer também agora as menções nada honrosas. Esses jogos que a gente vai falar agora causaram grande expectativa e frustração no Atari. Por quê? Eram esperadas conversões de jogos de fliperama, jogos de arcade, sei lá. Enfim, a gente ficou esperando que esses jogos fossem como eram no fliperama e não eram em nada. Vocês estão vendo aí o Pac-Man, né? Esse Pac-Man não lembra em nada o Pac-Man do fliperama. É horrível. Os fantasmas ficam piscando, os gráficos são inconsistentes. Péssimo, péssimo, péssimo. Na fissura de jogar qualquer Pac-Man, os proprietários de Atari compraram a rodo esse jogo aí, mas realmente a frustração, não lembra em nada. Até o Come do Odyssey é muito melhor, embora não seja igual ao Pac-Man também, do que esse Pac-Man do Atari. Jungle Hunt, puxa vida. Não precisa dizer nada. Quem jogou Jungle Hunt é um dos jogos realmente que me fizeram ser apaixonado por videogame. O original do fliperama, o original de arcade. Mas esse Jungle Hunt do Atari, ele realmente deixa muito... É divertido até, mas é muito inferior ao fliperama. Popeye, então, meu Deus do céu, o que é isso? Olha esse jogo do Popeye. Nossa, depois quando a gente fizer aqui uma matéria sobre esses jogos originais de fliperama, vocês vão ver a discrepância. E finalmente, Donkey Kong. Olha esse Donkey Kong do Atari, é horrível. Nossa, olha isso, é o Mario, gente. O famoso Mario, olha como ele tá desconstruído, deformado. Realmente nada a ver. Bom, então agora finalmente vamos apresentar o nosso Top 1. O melhor jogo de Atari de todos os tempos. É ele mesmo, Enduro, o joguinho de corrida. Aí você vai me dizer, puxa, outros jogos da sua lista, outros jogos até que não entraram para a lista, são muito superiores a Enduro, em estratégia, etc e tal. Acontece que Enduro, pessoal, para quem estava acostumado com jogos de fliperama como Monaco GP, ou jogos do seu concorrente do Odyssey como Fórmula 1, Enduro, você quando controlava o carrinho, não ficava só desviando dos carrinhos rivais. Enduro colocava você num dia inteiro, né? numa aventura de corrida em que você mudava de cenário, a consistência da pista mudava. Enfim, contando com a sua imaginação, as sugestões de Enduro fazem com que você, ao perseguir a bandeirada, que era o objetivo final, ultrapassando aquela quantidade definida de carros, você realmente se sentisse numa aventura de um carro de corrida. Então você vai na pista normal, depois na neve, depois na noite, depois na neblina, depois a parte mais agradável e sensacional desse jogo, quando ele vai amanhecendo aos poucos. Aos poucos ele vai deixando de ficar escuro, os carros vão deixando de parecer só faróis para você conseguir enxergá-los melhor, e o desespero de conseguir a bandeirada antes que amanheça. Por todas essas emoções, por toda essa imersão também, pela criatividade envolvida, por ser um joguinho de carro diferente daqueles jogos de carro também, de disputa de dois carros de uma tela só, de computadores da época, XT ou do próprio Odyssey também. Enfim, Enduro é o nosso representante número 1. Ele foi realmente uma grande conquista para o Atari, um jogo muito criativo e agradável. Então é isso. A gente vai ficando por aqui, a gente quer saber muito a opinião de vocês, qual jogo devia estar na lista e não está, qual jogo que está e não deveria estar, qual é a opinião de você, jogador de Atari, retro gamer. Como é que você vê aí a nossa lista dos top 10 de Atari? 2600, hein? Então é isso. Não adianta trazer jogos de versões posteriores de Atari para concorrer aqui não, tá certo? É exclusivamente 2600. Queremos a opinião de vocês também. Um grande abraço do Tanque.